Bom dia, Lisandro. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Que pena para falar de um assunto tão chato, né? Isso, sobre verdade. isso. Bom dia, Lisandra. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que nos assistem, né, que nos ouvem. Infelizmente, não é para um assunto muito bom, não é uma situação muito confortável, mas eu acho que é muito interessante mostrar para a comunidade, elucidar toda a situação e justificar, na verdade, por que a gente chegou a esse ponto, a essa decisão. O que é que realmente está acontecendo com relação a essa questão da merenda escolar da Antônia Ladim? Veja só, primeiramente é muito interessante dizer que a merenda escolar, hoje em dia, na escola estadual, ela vem de duas situações, de duas verbas, né? Primeiramente de uma verba federal, depois de uma verba que é um complemento que a gente considera a verba estadual, que é a contrapartida, que é o Pague Mais Alimentação. Marcos, também é super interessante mostrar para a comunidade que antigamente, porque existe sempre essa comparação, né? Antigamente nós tínhamos um formato na educação, principalmente no ensino médio, e agora a gente tem um outro formato que é o novo ensino médio. E o que é que mudou então? Nós mudamos inclusive o horário, né, Fábio? Nós tínhamos aulas de segunda a sexta com 5 horários e hoje em dia a gente tem que manter, antigamente, né? E hoje em dia a gente tem que manter o aluno com 6 horários para o formato do novo ensino médio. Então, o que é que acontece? Um aluno que estuda no matutino, por exemplo, ele chega à nossa escola às 7 da manhã e ele fica conosco até 12h20. E por que esse formato é interessante mostrar e comparar de uma época para outra? Porque se o tempo aumenta, muda também um cardápio, muda também a fome que esse aluno sente durante o período que está na escola conosco. E se muda o cardápio, muda também o orçamento, não é verdade? E, nesse caso, a verba do PENAI, que é a federal, ela continua, ela entra. Mas para manter um cardápio, digamos, mais forte, aquele que faz com que o aluno se sinta bem, se sinta saciado nesse período, a gente precisa incrementar, né? Por isso que a verba estadual, ela complementa esse cardápio novo. E a situação atual é a seguinte: nós estamos com a verba federal ela entra e está em dia, digamos assim, e a verba estadual, que é o que complementa esse cardápio, ela não está em dia. Por isso que nós não temos agora, por exemplo, como manter o cardápio que estava desde o início do ano. A situação é basicamente essa. Não é uma conta difícil de se fazer, né? Mas é interessante dizer por quê, comparar porque que antes faltava não faltava merenda. Ano passado, por exemplo, não faltou merenda. E este ano, agora em outubro, nós estamos nessa situação. A situação é basicamente essa, porque a conta não está fechando, justamente porque a gente tem que fornecer com a mesma qualidade, com a mesma quantidade e com dinheiro a menos. E nesse caso, quais são as aulas que poderão ser suspensas por causa dessa redução no repasse? Veja só, nós temos 3 modalidades no Antônio Ladim, né? Nós temos o ensino fundamental, temos o ensino médio, que é nesse formato que eu te falei de 6 horários, e temos à noite ainda a modalidade de EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. A merenda da nossa escola, na verdade, quando houver a parada, não vai ser uma parada para A, B ou C. Porque a alimentação em si, ela não está terminando para aluno A e ficando para aluno B. Ela está terminando para todos os alunos. Então não tem como a gente dizer, pela manhã o ensino médio vai parar, mas à tarde a gente vai fornecer merenda para o fundamental. Então todos serão afetados. Infelizmente. E realmente existe realmente essa ameaça de parar realmente as atividades? Aí veja só, como é que a gente chegou a essa situação? Porque você vai perguntar depois, Lisandra, por que o Antônio Ladim, que recebe as mesmas verbas, por exemplo, de outra escola estadual, vai parar e outra escola estadual ainda não chegou a essa situação? Nós temos dentro da escola, além da gestão, né, da qual eu faço parte, o Conselho Escolar, que aqui está Fábio, que é o presidente do nosso Conselho Escolar, e aí ele vai poder mostrar para você qual foi o passo a passo que o Conselho Escolar, que é um órgão atuante dentro da escola, e é muito interessante dizer ao pessoal que o conselho em si não é algo que a gestão decide e não é algo que simplesmente depende da situação de o diretor aprovar ou a vice-diretora aprovar ou não. O conselho ele é um órgão que tem participantes de todos os segmentos. Tem pai de aluno, tem professor, funcionário. Inclusive eu sou membro lá do conselho, mas eu sou um membro do órgão.
Quem decide é o conselho. Isso, e foi o conselho que chegou a essa decisão, tomar o passo a passo nós já estamos agora no terceiro passo, né, que o conselho decidiu, e aí existem outros passos que são os planos do conselho. Mas quem pode explicar melhor essa situação, que foi quem planejou esse passo a passo, é Fábio. Ok, então. Fábio, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Como é que essa discussão chegou ao Conselho Tutelar e como é que foi o desdobramento? Ok. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvinte. Olha, Marcos, eu vou primeiro contextualizar a situação do Aladim e o dinheiro Lisandra falou, né? Esses dois recursos. Você tem uma ideia de quanto é que vem para um aluno merendar das 7 até as 12h20? Deve ser muito pouco, né? Dê um chute aí. Centavos? 50 centavos do PENAI e o Pague Mais, que é do governo do estado. Sempre existiu esse complemento do governo do estado, né? Agora que está com o nome de Pague Mais. Fica em torno de 45 a 50 centavos. Então R$1 mais ou menos. É em torno de R$1. R$1 para ele se alimentar o dia todo. O dia todo, né? Das 7 às 12h20. Quantas refeições? Uma refeição. Certo. É uma refeição. Então R$1 para uma refeição, né? Aí já é o quantitativo que faz o milagre. Não daria para comprar um pastel, né? Mas o quantitativo ele consegue até fazer uma boa alimentação com isso aí, quando vem. Então, são 10 parcelas do Pague Mais, do Pague Mais e 10 parcelas do PENAI. O PENAI nós estamos já na 8ª parcela, que é o governo federal. E o do estado nós estamos na 3ª parcela. E soubemos que inclusive teve uma portaria aí agora de agosto, que de 10 parcelas pode ser reduzida para 5. Mesmo assim a gente só recebeu 3. E a gente vinha fazendo malabarismo para sustentar esse aluno com apenas 50 centavos até agora, né? E nós temos qual é o porquê chegou a esse ponto. É constrangedor você chegar na sala de aula depois do intervalo de 11 horas e o aluno pedir para ir embora. E se você pergunta o porquê ele quer ir embora e ele diz, assim, é um pouco humilhante ele dizer porque eu estou com fome. Isso não é claro, isso não é a realidade de todos os alunos? Não. Mas se tiver um passando fome, isso já é a falta de dignidade da escola que está ali para dar um suporte de aprendizagem e com a barriga seca não tem. E o agravante por que não reduz as horas das aulas? Digamos que quando tiver esse momento, dá 3 aulas, 4 aulas. Porque nós temos alunos de bairro distante, que são os ônibus que trazem. Temos alunos da zona rural, que saem de casa 5 horas da manhã e chegam em casa às 2 horas da tarde. Então, mesmo que a escola reduza o horário, quando chegar, o aluno, vamos ter aula só até 10h30, até 11h30. Ok, mas o aluno só vai chegar em casa às 2 horas da tarde. E passa fome, ele vai, né? E já chegou a esse ponto. A semana passada nós tivemos 2 dias que tivemos que ofertar aos alunos apenas suco. Um dia foi suco e bolo, e um pedaço de bolo, e outro dia foi suco e 5 biscoitos creme crack. E você vê que são adolescentes. Quem conhece de nutrição, sem uma proteína, ele não vai suportar. E aquele aluno que saiu de 5 horas da manhã, e aquele aluno que às vezes em casa, a primeira refeição dele é na escola. São as 9h30 na escola, que a gente tem, é interessante, Marco, o dia que o alimento é aquele que tem um certo disputa, porque é mais nutritivo, é mais gostoso. Um dia no cachorro quente, você vê. Um dia que vai ter um arroz com frango. Esse aluno, quando dá 9h30 o intervalo, 9 horas, ele fica, professor, deixa a gente para fila, professor. Então, a partir daquele momento, já não tem mais como a gente dar explicação, porque a ansiedade, e para alguns é ansiedade, para alguns é necessidade, já mostra em que grau ele se encontra. Então, essa é a situação que a gente chegou. Hoje, nós estamos com a escola com merenda apenas para até sexta-feira. Depois de sexta-feira, nós não temos. Então, às vezes, a gente tem até um cuscuz, às vezes a gente tem uma bolacha, mas não dá. E a proteína? É a proteína que sustenta esse aluno. Não é o carboidrato, é a proteína. E a proteína a gente só mela, né, para conseguir sanar e equacionar isso. Então, essa é a situação. E o Conselho, a semana passada, né, no meio do mês, nós mandamos um ofício para a DRAE, que é a responsável, informando a situação do Aladim, né, dessa realidade. E a resposta que nós tivemos foi que aguarde. Em virtude de aguarde, a gente
não sabe quando é que vai não chegar, sabe né? como vai. Então não tem como a gente fazer fazer um malabarismo. Eu digo assim, muitos meninos, olha, a digestão ela é para gerenciar recursos. E os problemas desses com esses recursos, quando não tem como gerenciar, só tem um problema e não tem o recurso para gerenciar o problema, não é mais problema da gestão. Agora, em Caicó, só acontece isso quanto na Ladinha ou outras escolas também estão enfrentando isso? Isso é a realidade das escolas do Estado, Sei. pelo que nós ficamos sabendo. Porém, cada escola tem uma realidade diferente. A gente tem escola de ensino integral que ele tem que ter 2 refeições. Então houve aí um adiantamento, não é um adiantamento, houve aí um repasse de urgência que foi 30% de uma parcela para os de ensino integral conseguir fazer essas 2 refeições. E eles conseguiram, já teve aulas aí suspensas, tudo. Então, cada escola tem uma realidade. Então, vamos pegar uma escola aqui. Uma escola que não tem aluno de zona rural. Ele consegue se ajeitar até chegar? Consegue. Ele pode dar só 3 aulas. Mas nós não temos como. E a gente sabe que a nossa escola ali da Zona Norte é uma área, uma zona, às vezes delicado a situação de alguns alunos. A gente tem alunos ali que abarca toda aquela região e até distante ali da escola, que às vezes têm as suas necessidades e que não são supridas em casa. Isso não é a maioria dos alunos, mas nós temos alunos nessa situação. E a escola, minimamente, ela, deve ser o lugar onde ele vai encontrar o melhor. A escola era para ter a melhor tecnologia, porque ela está preparando o aluno para trabalhar com as tecnologias lá fora. A escola deve ter um ambiente mais confortável. Por quê? Porque a partir dali ele vai desejar querer mudar o seu ambiente. Porém, a gente está numa situação que falta alimento. É lamentável, né? Porque, como você mesmo disse, muitos fogem da realidade de passar fome em suas casas, confiando na escola. E enfrentar a mesma situação na escola, isso deve trazer, queria até a opinião de vocês, um prejuízo imenso no rendimento do aluno, não é isso? Isso. Então, qual foi o primeiro passo? Foi nós informarmos os 2 órgãos responsáveis, enviamos um ofício à DRAE, que é responsável pela distribuição da merenda. Depois, como havia risco de parar as aulas, a gente tinha que informar também a DIRED, e quando foi a semana passada, enviamos um ofício à DIREC, e ficou desse conselho: informa a DRAE, informa a DIREC, vamos à mídia e posteriormente vamos ao Ministério Público, para ver o que a gente pode fazer. A DRAE e a DIREC já estão informadas? Já estão informadas, foram informadas a semana passada. E a resposta de ambas é que espere. Mas espera até quando? Der algum prazo? Não tem prazo. O que nós ficamos sabendo é que existe uma portaria de agosto que, a depender dos recursos do Estado, de 10 parcelas pode diminuir para 5. E a gente só está na terceira. E mesmo que dê essas 5, falta só 2 parcelas do PAG aí, do PENAI. E já adiantaram uma, para ver se a gente... Então, quando chegar no final do ano, a gente não vai ter. Ou seja, mesmo que venha um agora, mas vai estar descoberto no final do ano. Agora, a decisão que a escola tomou nós não vamos submeter o aluno a um copo de suco e 3 ou 4 biscoitos para ele ficar das 7 às 12h20. Nós não vamos fazer isso. É desumano. Você precisa ver algumas situações. Eu tenho um amigo, Ronaldo, ele ficou um pouco assustado, que tem aluno que quer repetir e não pode. Olha, se sobrar, você repete. Mas às vezes nós temos alunos que pegam do prato do outro para completar e sair saciado, né? E Ronaldo, ele presenciou isso, ele ficou um pouco estupefacto. Ele disse: eu não sabia que tinha essa realidade aqui nos meus olhos, aqui na minha frente. Temos. Agora você imagine sem esse alimento e a gente ter submetido a cumprir uma legislação que é de cumprir a carga horária, né? Com a dispensa quase vazia. Isso vai salientar que nós temos professores também de várias realidades. Nós temos muitos professores que viajam. E por lei, é uma lei do PENAI endossado pelo Ministério Público Estadual, o professor não pode comer dessa merenda. Essa merenda ela é exclusiva do aluno. O professor não pode comer. Eu lembro em 2012, Amanda Gurgel ficou famosa nacionalmente quando ela foi falar do cuscuz alegado. E ela dizia: olha, o professor ele não tem condições de pagar, porque ele vem também para passar o dia na escola. E ele não tem condições também de todos os dias comprar uma refeição. Nós temos professores, e não são 2, 3, é bem mais, que são de outras cidades. E ele vem passar o dia na escola. E ele tem que comprar a sua refeição.
Eu tenho algumas participações aqui no nosso WhatsApp, não deu para ouvir aqui, eu acho que deve ser aqui sobre o debate. Vamos lá colocar bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Aqui é Inalvete, sou professora também, viu? E eu quero parabenizar essa equipe aí do Antônio Aladim, que a gente vê que é uma escola grande, independente de política, e eles tiveram essa coragem de ir aí informar a realidade da sua escola, que infelizmente não é só da sua escola, é de todas as escolas. Mas a maioria não tem coragem de chegar aí e dizer, né, o que a escola está passando. Mas os promotores, eles querem que o quê? Que dê aula, 200 dias letivos e a qualidade da escola, como é que está. Então, parabéns, viu, a vocês, e que possa ser resolvido esse problema. Um cheiro. Obrigado, Inalvete. Tem aqui também mensagem aqui no nosso WhatsApp. Espero que seja resolvida essa situação da merenda nas nossas escolas estaduais. Do contrário, é insustentável manter as aulas até 12 horas e 20 minutos e 18h30. Muitos alunos vêm da zona rural e passam cerca de 8 horas ausentes de suas residências. Não podem ficar com fome. Quando os trabalhadores de educação fazem greve, quem está no governo, seja quem for, logo diz que estamos prejudicando os alunos. No entanto, sabemos que de barriga vazia fica difícil aprender. Valorização profissional e alunos alimentados são fatores diretamente relacionados a uma boa educação pública. Assim, isso também está associado às condições de trabalho pedagógico, de ensino e aprendizagem no ambiente escolar. É preocupante essa situação. Quem assina essa nota é o professor, inclusive lá do Aladim, Tiago Costa. Tiago Costa. Eu perguntei, aí e Nalvete falou sobre essa questão, eu perguntei se todas as escolas passam por isso, porque parece que nem todas têm a coragem de expor essa situação. Né? E a gente deixa bem claro, assim, a gente não está acusando fulano, cicrano. Nós estamos defendendo a escola Antônio Aladim. Né? Denunciando uma realidade, independente de quem esteja ali, mas é uma realidade que agride a dignidade humana. E essa situação que a gente está denunciando, né? Sem procurar quem é fulano ou cicrano que deve sanar. Eu não sei quem é que deve sanar, quem é que vai responder, mas essa é a situação do Aladim. Existe a política, sabe que teve você lembra nada nesse novo ensino médio, que é essa ampliação do horário. Né? Não foi dadas as condições, nem questão pedagógica, muito menos agora questões humanas mesmo. E agora a gente está com a política de ensino integral. Olha, quer que fazer uma reforma estrutural na escola a esse porte, mas sem dar o básico mínimo para dar sustentação a isso aí. Como sustentar isso aí? Escola integral com o quê? A gente vê a campanha, vê a situação de escola integral, mas a gente vê que enquanto nós temos, graças a uma luta de 4 anos, a escola Antônio Aladim estruturalmente é uma das melhores escolas aqui da região. Estruturalmente nós temos, mas nós temos escola aí que não tem condições também de escola integral de estrutura, de comportar o aluno ali durante um dia, de não dar o mínimo do conforto, né? Não é uma extensão da dificuldade que ele passa em casa, é um agravamento, porque às vezes em casa ele não passa a dificuldade nem estrutural, e pra gente é de alimento. E vocês têm um prazo limite? Vocês vão esperar até quando o governo resolver essa questão? Aí, se não resolver, aí vão realmente parar as atividades? A gente só vai funcionar até ter merenda. Nós temos merenda já. Nós fizemos uma reunião com o setor financeiro da escola. E eles olha, a merenda só dá até sexta-feira. Sexta agora. Então, depois se da não manhã. chegar a merenda, se não chegar a merenda, segunda-feira, a gente não vai abrir a escola. Lisandra, como é que você se sente como diretora de uma escola que está aí prestes a fechar as portas por não ter mais merenda escolar? Marcos, além de falar da frustração que é saber que isso vai acontecer, eu lembro basicamente de todo o trajeto que é feito de um aluno, principalmente aquele que acorda mais cedo que eu para ir para a escola, porque nós vamos para o mesmo lugar. Eu e o aluno da zona rural, nós vamos para a escola. Ele acorda cerca de 1h30 antes de mim, ele sai de casa, ele vai para a escola e ele sai muitas vezes depois de mim, porque ele depende do transporte escolar e eu não. E essa frustração que eu sinto é justamente de
saber como é que eu vou fazer com que esse aluno se sinta confortável, para saber como é que ele vai ter desempenho escolar, para saber como é que ele vai se sentir bem na escola onde eu trabalho, nessa situação. E existe um agravante que eu esqueci de mencionar, que foi um desconto nas 2 últimas parcelas do PENAI. Eu acho também muito importante mostrar isso. O cálculo, inicialmente, né, quando as parcelas começam a entrar no ano, o cálculo é feito em cima de 50 centavos, como já foi mencionado, isso da parcela do federal. Mas nós estávamos recebendo um valor, eu vou te dar uma base de 56 centavos per capita, né, por aluno. E quando esse cálculo foi corrigido, das parcelas que nós recebemos, nós estamos na 8ª, eles pegaram as parcelas que foram pagas a mais, com aquele cálculo que não foi erro nosso, não é a escola que determina quanto é que vai receber, a escola simplesmente recebe. E nas 2 últimas parcelas nós tivemos um desconto de cerca, eu vou te dar uma média, que aí você pega mais de 600 alunos e você tem um corte aí de R$1.000. Sabendo que a alimentação naquela verba por aluno é de 50 centavos por dia, né? E a gente falou do horário da manhã, mas eu também falo dos outros horários. Porque esse que sai de 12h20, ele chega em casa na zona rural cerca de 14 horas, né? 2 da tarde. Mas eu também tenho aquele aluno que sai da zona rural de 11h30 da manhã, hora de almoço, e às vezes não almoça em casa, né? E vai para a escola para chegar aqui 1 da tarde, pegando o transporte escolar, e ele só vai sair da escola de 18h20, ou seja, ele sai da escola à noite. E ele tem uma alimentação, que é a alimentação das 3h30, que é dada na escola. Se essa alimentação, que ele já não veio almoçado muitas vezes, e essa alimentação não é uma alimentação que vai deixar saciado, que vai matar a fome, ele vai para casa no fim do dia, né? Porque se ele sai às 18h20, ele vai chegar a cerca de 20 horas. Cansado e com fome, Isso, né? Isso. E aí eu me pergunto como é que... Eu não sei se você consegue mensurar, imaginar. Mas a gente leva... Fábio até diz assim, a gente não pode levar todos os problemas da escola para casa, para o travesseiro. Mas a gente leva. É humanamente impossível não levar essa situação para o travesseiro. Então, só para explicar aqui para o ouvinte entender, no caso, quem está atrasando, quem reduziu ou está atrasando o repasse, no caso, o governo do estado, o do federal está vindo. Tá vindo. Está vindo normalmente, né? Baixo, mas está vindo, né? Ali 50 centavos, mas está vindo, né? Esse baixo que já houve um aumento, né? Assim que o governo federal assumiu, ele aumentou. Fazia já desde 2014, era 2015, que não havia aumento de merenda. E assim que o governo assumiu, ele foi e aumentou esse recurso. E no caso, quem não está repassando é o governo do estado. As parcelas atrasadas, o déficit está no governo do estado. São 10 parcelas anuais. São 10 parcelas anuais. E até agora a escola só recebeu 3. Só recebeu 3. A escola, o estado... Essas parcelas tem que receber todos os meses, é isso? São, às vezes é bimestral, né? Porque mas 10 parcelas durante o ano, né? 10 parcelas durante o ano. Porque, e assim, o governo pagou 3 e está ameaçando não pagar mais, é isso? E, segundo a gente recebeu uma portaria dizendo que esse recurso ele pode ser via reduzida dependendo da receita do estado para 5 parcelas. Então se já recebeu 3, só deverá receber mais 2. Né? Se isso se confirmar, só receberá mais 2. O ano passado aconteceu um atraso, mas não foi nessa proporção que a gente está aqui. E o atraso foi o quê? A gente chegou no final do mês, no final do ano, e o governo do estado estava devendo 2 parcelas. E aí ele passou as 2 parcelas. Só que quando passou as 2 parcelas, já era final de ano. Então não tinha mais como gastar. E aí teve que devolver essas 2 parcelas. O nosso ouvinte, Adivo, coloca: muito triste ouvir um relato desta inimaginável situação nos dias de hoje, principalmente em um estado que o gestor é professor e trabalha na educação. Muito triste não valorizar o único caminho para uma vida melhor que só se tem através do estudo, né? Um abraço, Adivo, obrigado por sua participação. Outro ouvinte pergunta aqui o seguinte: aí seria uma situação talvez até extrema, mas a escola aceitaria receber doações de alimentos ou por enquanto não? Não pode. Não pode. Aliás, o aluno não pode, se tiver alguém vendendo comida fora, não pode. Então se alguém quiser fazer uma campanha de arrecadação de alimentos, não pode. Vamos dizer assim, isso é uma atribuição do Estado, até porque essa PENAI, ele segue uma tabela nacional nutritiva, né? Não é todo tipo de comida que o aluno pode comer, que a gente pode comprar, não. É um alimento
já disponibilizada numa planilha pelo nutricionista. Eu digo até hoje assim, hoje a gente está mais numa situação de economista do que nutricionista devido aos ajustes que tem que fazer para dar conta. Uma outra situação, Marcos, é que a gente está vendo cada vez mais a escola adquirindo responsabilidade. Eu lembro que há algum tempo dizia assim, a escola é a segunda casa do aluno, a segunda família, é a segunda casa. A gente hoje, para ser a segunda, tem que ter tido a vida primeira. Que a gente hoje está com a crise também na família. E assim, todos os problemas que antes era de responsabilidade da família, hoje está desbocando na escola, desencadeando na escola. E a gente não tem equipe humana suficiente para dar conta disso. A conta de depressão, de ansiedade, dar conta dessa situação social é bem grave dentro da escola. E a gente vê o setor pedagógico, que era um setor para dar suporte ao professor na aprendizagem, hoje é mais um suporte de conflitos sociais. Né? Essa base aí não tem. E chegando mais ainda, responsabilidade. Cada vez chega mais atribuições à escola. Chega as atribuições, mas não chega o pessoal para isso. A gente chega numa escola federal, eu invejo a escola federal porque ela tem o que deve ter pela legislação. Lá a gente tem uma equipe médica, lá a gente tem assistente social, lá a gente tem psicólogo, e a gente na escola estadual, a gente tem só todos os problemas disso aí. E o professor é tudo, né? E o professor é tudo. Às vezes, hoje, eu fico assim, hoje tem hora que a preocupação nossa não é em fazer a aprendizagem do aluno, é salvar aquele aluno. É salvar de várias situações de vulnerabilidade que ele está envolvido. Vulnerabilidade em relação à droga, vulnerabilidade em relação ao emocional. E a gente olha assim... E agora também alimentar, eu não posso cobrar... E agora alimentar. Eu não posso cobrar do aluno quando ele está nessa situação. Acho que a preocupação da gente é salvar esse aluno. Ok, eu queria agradecer ao Fábio, à Lisandra, parabenizar vocês dois pela coragem, porque a gente sabe que essa situação todas as escolas estão passando, mas infelizmente nem todo diretor, nem todo professor tem a coragem de mostrar a cara, né, e cobrar isso para as escolas. Em algumas situações, quando alguém denuncia, é até hostilizado. A gente sabe disso, aqui no Seridó, tem algumas situações que começa que alguém criou coragem de denunciar isso, acabou sendo hostilizado, acabou sendo até, digamos assim, ameaçado. Então, parabéns pela coragem que vocês têm. E tomara que isso se resolva, né? Tomara que daqui para sexta-feira a DRAE é quem é responsável, né, por essa questão da alimentação. A DIREC, a professora Suenira, que é a diretora aqui da DIREC, né, que representa inclusive a Secretaria de Educação aqui no Seridó, possa trazer uma boa notícia, que a própria governadora, que é professora, inclusive, a gente tem que deixar isso bem claro. Nós temos um profundo respeito pela governadora Fátima, mas ela é professora. Ela é da educação, então é muito feio para um estado que é governado por uma professora estar numa situação como essa. A gente sabe que não talvez outros estados passam por isso também, mas a gente mora aqui, a gente tem que cobrar o que é daqui. Né? Então tomara que o governo resolva essa questão e que segunda-feira a gente não tem que divulgar aqui que o Aladim parou as atividades porque a despensa está vazia. Né? Algo mais a acrescentar, Fábio? Bom, pode ficar à vontade. Eu não queria só agradecer o espaço, né? Agradecer à escola, que isso é uma decisão, não é uma decisão de Lisandra, não é uma decisão de Fábio, isso é uma decisão da comunidade escolar, né? E o Aladim, ele sempre teve essa postura. Nós ostentamos, né, os melhores resultados em aprendizagem, com essa pegada que a gente faz, em defesa do aluno, em defesa da situação de qualidade da educação. E essa vai ser sempre a bandeira do Aladim, independente de quem esteja ministrando, independente, e que gostaria que as entidades não nos vissem como rebeldes. A gente está aqui estirando a mão para ser salvo, não para apanhar tal. E eu sei que quem está do outro lado, sempre que nós provocamos, nos deu a mão. E a gente espera mais uma vez também aconteça esse mesmo propósito, nos dê a mão para que a gente não pare as atividades. Já tivemos um déficit em virtude da greve, isso já está prejudicado. A gente está com aulas extras, né? A salientar aqui também, à noite, o aluno do terceiro ano, ele, para dar conta do conteúdo do Enem, esse aluno fica da manhã até 12h20 e ele vem à noite também para a escola. E a merenda que a gente estava tirando um pouquinho, às vezes quando dava, à noite também ele tem que vir sabendo que não vai ter comida, né? Em virtude disso aí. Então é uma situação bem delicada quando todo o propósito da escola é proporcionar ao aluno aquele que não tem, para ele modificar toda a sua realidade. A gente está, infelizmente, na situação que está até provocando, agravando
a realidade dele, que talvez em casa ele não passe por tudo isso. O ouvinte coloca aqui, a pessoa começar o dia ouvindo isso, deixando seu filho no colégio, dando R$ 8 para o lanche diário e não poder ajudar por irresponsabilidade do Estado é cruel. É o que diz aqui um pai que certamente se refere aí ao fato de estar deixando o filho numa escola privada, dando inclusive ao filho, claro, nas condições que ele tem, o lanche diário, mas se imagina que não tem condições, né? De dar R$ 8, por exemplo, a um filho para poder lanchar, né? Então, e você imagina como é que se sente um pai que nos escuta lá na zona rural, lá no pé da serra, ouvindo isso, de que na próxima segunda-feira não poderemos ter aula no Antônio Aladim porque não tem alimentação para o filho dele poder vir para a escola e estudar e sair com a barriga cheia, né? Se bem que não sai com a barriga cheia tão assim porque a situação já está difícil lá na escola, né?